Dá uma olhada no que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Um Opala Diplomata, a verdadeira máquina. Esse carro é espetacular. Faz parte da história da indústria automotiva brasileira. Muito linda. Antes de eu mostrar mais detalhes sobre esse carro, que por sinal vai estar no leilão, a oportunidade, se você gosta de comprar aquele clássico para colecionar, esse aqui faz parte. Tem que ter, se você é colecionador de carro, precisa ter um desse na garagem. Aliás, os amantes de Opala adoram, porque é sensacional. E eu vou passar mais detalhes, mas eu passo uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o Diplomata, o Opala em si, foi o primeiro carro de passeio da Chevrolet? Exatamente, foi o primeiro. Até então, a Chevrolet só fabricava picapes, utilitários e caminhões. Só que o mercado precisava de um utilitário para passeio. E em 66, a Chevrolet convocou uma coletiva de imprensa. E lá, nessa coletiva de imprensa, ela informou que lançaria o Opala. Não é essa versão aqui, essa aqui veio muitos anos depois, já falo para vocês. Mas o primeiro Opala foi informado em 66. E 2 anos depois, em 68, na linha de produção da Chevrolet, saiu o primeiro Opala. Exatamente, interessante. Então é o primeiro carro de passeio da Chevrolet que só fabricava carros grandes, carros para trabalho, caminhão, não é isso? Utilitários e picapes de trabalho. Então esse foi o primeiro carro, bacana. Tem muitas outras curiosidades interessantes sobre o Opala. Como eu disse para vocês, o Opala ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 68, em novembro de 68. Exatamente 2 anos após ser informado o início da sua fabricação. Para você ter uma ideia, esse carro ele fez tanta história, ele foi tão revolucionário na história automobilística brasileira, que já no seu lançamento ali em 68, ele abriu 3.000 novos postos de trabalho na sua linha de produção. Vocês sabem o que é isso? Uma única produção de um único veículo, abrir 3.000 novos postos de trabalho em sua linha de produção, isso na década de 60, meio da década de 60 ali, final, né? Isso. E foi muito importante. Mais de 2.000 empresas viraram fornecedoras de peças direto para a fabricação do Opala. Nossa, sensacional. Um carro como esse tinha que fazer parte da história brasileira, da indústria automobilística brasileira, não é isso? Então, muita coisa bacana. O lançamento do Opala fez tanto sucesso que em 75 ele ganhou a versão perua. Quem é que não conhece a Caravan? Exatamente, a Caravan é uma versão modificada do Opala, justamente porque a Chevrolet queria lançar um outro carro parecido, mas usou a mesma base, basicamente a mesma estrutura, aproveitando o sucesso que o Opala já vinha fazendo. Bacana, né? Bem interessante, fala a verdade. E em 1970, apenas 2 anos após o seu nascimento, para muitos chegou a melhor versão do Opala, a SS, exatamente. A SS nasceu em 70, é aquela versão que vem com 2 faixas pretas no capô, e muitos têm ela como a melhor versão do Opala. Bacana, né? Bem interessante. Aquela versão SS é aquela que vem com os apliques grandes, adesivos laterais, combinando com o capô ali, as faixas pretas. Aquela faixa ali, muita gente entende que é o dono que faz, que manda pôr. Não, aquilo é original e nasceu em 70. Bacana, né? Bem interessante. A maioria das pessoas conhece a versão do Opala que abre o capô para trás, exatamente nesse sentido. Ele levanta e abre aqui para frente. Você sabia que nem sempre foi assim? Do ano que lançou em 68 até 1975, ele abria normal, padrão, como a maioria dos veículos. Daqui da parte da frente, levantando sentido para-brisa. Mas devido ao grande número de incidentes ocorrendo, que o capô aqui levantava, abria durante percurso, viagens, e um alto índice de reclamação, a Chevrolet resolveu mudar. Por isso, a partir de 1975, a versão Opala ganhou a abertura do capô reverso. Exatamente, ele abre no sentido daqui para frente. Legal, né? Bem interessante. Isso daí ocorreu devido ao grande número de incidentes de abertura. Ele abria, simplesmente ele colava no para-brisa, o condutor perdia totalmente a visão, né? E acontecia muitos acidentes. Isso ocorreu com muita frequência e foi uma exigência praticamente do mercado essa mudança. Bem interessante, não é isso?
Uma outra informação, uma outra história bacana sobre esse carro, apenas 10 anos após o seu lançamento, que ocorreu em 68, já em 1978, uma década depois, ele bateu a incrível marca de 500 mil unidades vendidas. 500 mil unidades vendidas em 10 anos. Isso foi histórico. Bacana, né? Outra coisa, essa versão aqui, a Diplomata, ela veio exatamente nesse ano, em 78. Foi quando a Chevrolet lançou ela no Salão do Automóvel aqui de São Paulo. Mas, porém, tem uma curiosidade. Ela foi lançada em 78 no Salão do Automóvel, aqui em São Paulo, com início de previsão para sua fabricação em massa em 79, mas isso não ocorreu. A Chevrolet adiou o lançamento dessa versão, que até então seria a versão mais luxuosa do Opala, para o início da década de 80, exatamente. Então, apenas um ano após o ano que deveria ter sido iniciada a produção dela, ela começou. A versão Diplomata nasceu em 1980. Foi também no ano de 1980 que o Opala ganhou a versão quadrada, exatamente. Sabe a versão quadrada, farol quadrado, lanterna quadrada? Ela nasceu em 80. Até então, todos os Opalas eram aquelas outras versões. Lanterna redonda, duas lanternas pequenas, aquela lanterna pequena de canto, todas essas versões com o farol redondo, né? Todas essas versões são anteriores a 80. Essa versão aqui quadrada nasceu com o Diplomata em 80, bacana, interessante. Outra coisa interessante que aconteceu já no ano de 81, o Opala ganhou o seu primeiro motor a álcool, bacana, né? O primeiro motor a álcool chegou só em 81, até então era somente motor a gasolina. Outra mudança bacana que aconteceu no ano de 81 foi a placa. Essa placa, como vocês podem perceber, ela fica na parte de baixo do para-choque traseiro. Isso ocorreu outra mudança reversa, mas eu explico. Antes de 81, todas as placas eram assim, nesse modelo. A partir de 81, a placa mudou de lugar, ela passou a ser fabricada aqui em cima, com acesso ao tanque de combustível atrás da placa. Exatamente, para você abastecer, a placa rebatia e você abastecia o veículo. Essa mudança durou até o ano de 88, quando retornou ao que era original antes. A partir de 88, a placa desceu novamente e ele ganhou essa lanterna inteiriça, que esse aplique entre as lanternas, como esse modelo é 89, ele já tem esse aplique. Essa mudança ocorreu a partir de 88, novamente a placa desceu e a lanterna ganhou um aplique maior. Para muitos amantes do Opala, o ano de 81 também foi um ano muito triste, porque foi o ano que a versão SS deixou de ser fabricada, que, como eu já disse, para muitos é a melhor versão do Opala, e ela morreu em 1981, simplesmente foi deixada de linha. Por isso que muitas pessoas hoje que têm o Opala SS não se desfaz, cuida, guarda. É muito difícil você ver, mas quem tem não se desfaz. Interessante, né? Como eu havia citado, a partir de 80 que nasceu a versão quadrada, todos os faróis eram exatamente quadrados. Porém, a partir de 88, ele ganhou esse leve ângulo aqui, ó. Como vocês podem conferir aqui de perto, esse ângulo aqui, ó, ele nasceu no ano de 88. Até então, ele viria só até esta marca e era totalmente quadrado. Interessante, né? Essa versão aqui, como é 89, já tem o farol levemente arredondado aqui. Outra coisa interessante que tem nessa versão é esses apliques laterais aqui, esses plásticos na porta, né? Bem interessante. Esses apliques, eles chegaram a partir do ano de 85. Bacana, né? Até então não tinha. A partir de 85, todos os modelos da versão Diplomata tinha esse aplique lateral. No ano de 88 também aconteceu outro fato histórico. Foi o ano que marcou o encerramento da fabricação da versão duas portas do Opala. Muitas versões duas portas foram fabricadas, não é isso? E essa versão de duas portas, ela encerrou a fabricação exatamente em 88. A partir de 88 também, o Opala ele começou a ganhar muitas mudanças ano após ano, até o seu encerramento em 1992. Essas mudanças elas já veio como sintoma de um modelo que estava meio desgastado no mercado. Apesar da máquina, né, de tudo que ele representa, já era um modelo que estava há muitos anos no mercado. E ele começou a mostrar esses desgastes. E como forma de combater isso, a Chevrolet lançava várias modificações ano após ano.
No ano de 1992 aconteceu dois fatos históricos. O primeiro dele foi o ano em que bateu a marca de 1 milhão de unidades vendidas do Opala, em todas as suas versões, é lógico. Pois é, um carro que simplesmente bateu a marca de 1 milhão de unidades vendidas no cenário nacional, considerando da década de 70, de 80, até o início das décadas de 90, é porque é um carro que merece todo o nosso respeito, o respeito à sua história, fala a verdade. Bacana. Porém, foi em 92 também que foi o fim de uma era. Em abril de 92, marcou o fim da história da fabricação do Opala em todas as suas versões. A Chevrolet resolveu lançar o Diplomata Collection, não é isso? Que é a versão Collection, que ela nasceu com todos os itens de séries opcionais que tinham em todas as versões, já vinha de série na versão Collection. Bacana. Além dos opcionais, a Chevrolet lançou também alguns itens que vinham junto para colecionar, né? Vinham itens como caneta, muita coisa que contava a história do Opala, que havia nascido ali em 68 e teve o seu encerramento, a sua produção encerrada no ano de 1992. Mesmo assim, é um carro de respeito. É um carro com uma história sensacional. Tenho certeza que você curte um Opala. Fala aí, deixa nos comentários, você já teve um? Conhece alguém que teve um? Seu pai, seu avô? Eu tenho certeza, porque esse carro faz parte, fez parte e continua fazendo da história grandiosa da nossa indústria automobilística. E até hoje. Esse aqui, por exemplo, esse 89, já vou passar mais informações para vocês ali, mas tá muito bonito, sensacional. A cor desse carro é muito bonita, né? As rodas desse carro é muito bonito. O interior desse carro, vou mostrar algumas imagens para vocês, é muito bonito. Então vale a pena, fala a verdade. Eu vou falar algumas informações para vocês aqui sobre esse lote. Vamos lá. Se você se interessa em levar essa raridade para casa, ele vai estar no leilão dessa semana. Esse é o lote 35, um Opala Diplomata SE. Verdadeira raridade, 89. Esse carro está com apenas 46 mil km rodados, exatamente. Completaços, com ar, com direção, com som, sensacional. Fala a verdade, é a oportunidade de você levar uma raridade para casa. Vamos dar uma olhada aqui por dentro, vamos conferir algumas imagens desse carro aqui, vamos lá. E eu vou mostrar aqui por dentro algumas imagens para você desse carro. Como vocês podem perceber aqui no console central, todos os controles de vidro traseiro, trava, muita coisa bacana. Isso era o que tinha de mais luxuoso nessa época, fala a verdade. Porque esse carro nasceu para ser luxuoso, né? A versão Diplomata, ela veio para ser uma versão totalmente luxuosa, não é isso? Podem ver essa luz de auxiliar aqui na porta, trava aqui com todos os detalhes, não é isso? Bacana. Bem interessante, tá bonito por dentro esse carro. Deixa eu mostrar umas imagens aqui. Banco, né? Show de bola. E aí, se interessou? Gostou? Entra no site aí milanleilões.com.br, confere mais detalhes sobre esse lote. Vamos conferir aqui a parte traseira aqui do porta-mala. Vocês veem o tamanho que é o porta-mala desse carro. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada o espaço, né, que tem esse porta-mala aqui. O quanto ele é grande, o quanto ele é grandioso, né, espaçoso, sensacional. E aí, curtiu? Gostou? Planeta Leilões também é informação, também é dica, também é curiosidade, também é história. Tenho certeza que você curtiu a história do Diplomata, só algumas coisas, né? Porque não tem como a gente passar todas as informações, porque senão o vídeo fica totalmente, né, desproporcional no tamanho. Mas eu tenho certeza que você se interessou. Você apenas gosta de saber informações, histórias, né, curiosidades sobre veículos? Segue a gente aí. Ou às vezes você está interessado realmente em adquirir um lote como esse, comprar esse carro, pôr na sua garagem, também segue a gente aí, porque pode ser a sua oportunidade. O leilão, todas as informações sobre esse lote, o leilão dessa semana eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Acesse aí que você vai saber mais informações, data, local, tudo certinho, beleza? Vem com a gente, Planeta Leilões.